presença é real. Andresa Santos, Deus te abençoe. Aqui neste lugar, sua presença é real. Josi, Deus abençoe, bem-vindas. Aqui neste lugar, sua presença é real. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar. Jennifer, Deus abençoe. Fafibe, Deus abençoe, bem-vindo, bem-vinda, não sei a foto aqui, não estou conseguindo enxergar. Alisson Marques, estou Rafael Valença, como é que tá? E que, acho que é Palmeira dos Índios aqui, Deus abençoe vocês. Gleice Lavínia, já nós vamos estar aqui com meu amigo Ezequias. Vamos estar batendo um papo sobre os princípios contidos nas bem-aventuranças, nas bem-aventuranças ministradas por Jesus. Então eu peço a você que fique aí uma palavra bem especial para todo mundo aqui do Instagram, hoje meio-dia. Elizabeth. Então me renderei totalmente a ti. Um abraço, meu querido. Deus abençoe todos vocês em Maceió. Daqui a pouco meu amigo Ezequias vai estar entrando comigo aqui. E a gente vai estar num tempo aqui batendo um papo, pedindo a benção de Deus sobre a vida de cada um. Gente, nós estamos aqui. O templo, o prédio, o santuário da igreja está fechado. Fechado para cultos, mas para administração, para um atendimento pastoral, para uma oração, para você que quer trazer uma contribuição, uma oferta, um dízimo, ou você que quer trazer alguma doação para as vítimas da enchente em Santana do Ipanema, para o nosso trabalho social. Principalmente nós estamos precisando, graças a Deus tem chegado bastante roupa, mas estão precisando bastante também de alimentos, né? E utensílios como lençóis, colchas de cama, se você tiver colchão, colchonete também para doar. Realmente a situação lá é muito pior do que os vídeos mostram. Nós tivemos lá terça-feira, essa semana, hoje, o pastor Luciano está indo junto com o pessoal do batalhão Palmeira dos Índios levar mais algumas doações, e segunda-feira eu quero estar novamente lá, na segunda ou na terça, levando doações. Então o templo aqui está, o santuário, você pode vir trazer aqui doações, alimentos, roupas, agasalhos ou até contribuições financeiras, se você sentir, para que nós possamos fazer esse trabalho social. Elizabeth, pastor aqui em São Paulo, Santana do Parnaíba, ouvindo o pastor. Que coisa boa. Deus abençoe vocês. Para mim é uma alegria estar com vocês aqui. Daqui a pouco só esperar que o meu amigo Ezequias chegar aqui e a gente vai estar batendo um papo. Mas deixa a presença de Deus aí entrar na sua casa, a luz de Cristo invadir você, a paz. Christian, Deus te abençoe, que excede todo o entendimento, alcançar a sua vida. Deus abençoe você, viu? Rebeca, RBK é Rebeca, Rebeca Santos, Deus abençoe sua família. Ezequias já chegou aqui, já vou te chamar, viu, Ezequias? Santo é o Senhor. Eliane Romero, Deus te abençoe e abençoe toda a tua casa. E aí, meu amigo? Olá, meu amigo. Como é que está, jovem Ezequias, Silvia Régia, dona Silvia, Deus abençoe. Que alegria ter a senhora aqui, rapaz. Amém. E aí, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Gente, como é que tá o áudio aí? Tanto a minha voz como a voz do Ezequias. Vocês estão ouvindo legal? Como é que tá aí? Eu tô ouvindo ele bem. Vocês estão ouvindo bem? Tá conseguindo ouvir, pessoal? Rapaz, bom dia a todos. Bom dia. Paz e graça. Ô, Ezequias, que quadro bonito é esse aí, hein? Ah, é que eu tô na sala. Eu tô na sala, ó.
Gente chique é outra coisa. Ah, Jesus. Os ambientes aí são lindos. Você tá por aqui no prédio da Silvia? Não, não, não. Estou no meu escritório aqui, ó. Olha esse rapaz bonito aqui, ó. Ótimo, ótimo, ótimo. Estou Como aqui é que tá as também. coisas, Léo? Alisson Marques. Tudo em paz, graças a Deus. A gente pode dizer, é verdade, Silvio, a estrutura é toda muito bonita. Linda. À medida do possível, não é porque nós somos seres humanos e estamos vivendo um momento que a gente nunca viveu, né? Sim. Aliás, ninguém nunca viveu. Ninguém nunca. E algo assim que a gente foi pego de surpresa, não só a questão do vírus, porque o vírus a gente já tinha consciência disso desde o finalzinho do ano passado, mas em que tamanho de proporção isso ia se tornar, né? As cidades, as pessoas aflitas, desesperadas, tensas, os governantes sem saber, também é tudo novo para eles, sem saber como agir numa situação como essa. Um bate dizendo que tem que ser de um jeito, outro bate dizendo que tem que ser de uma outra maneira, e a gente fica refém tanto das decisões como do conhecimento daquilo que a gente é leigo. Só me cai uma ficha, Ezequiel. Todo dia eu tenho falado sobre isso e vou primeiro, antes da gente bater o papo, porque hoje eu sei que você tem uma palavra poderosa para nós, mas eu sempre tenho perguntado e vou jogar para você depois, primeiro, essa pergunta, antes de a gente entrar nas bem-aventuranças. Mas todo dia eu tenho refletido sobre fichas que caem nessa situação. E uma ficha que me caiu hoje, estava pensando sobre isso, é que quem não sabe é refém de quem sabe. Boa, É boa, refém de quem sabe. boa. Porque nós ficamos aí numa situação como essa, em que as pessoas, um diz uma informação, isso aí é um vírus de nada. Outro diz é um vírus letal. Um diz tem que ficar em casa só os grupos de risco. Outros dizem tem que ficar em casa todo mundo. Uns dizem isso vai passar rápido. Outros dizem vai demorar anos para se recuperar. Uns dizem a crise na economia vai ser gigante. Outros dizem que as consequências emocionais disso serão terríveis. Enfim, então a gente fica refém das informações de quem tem o acesso. E é interessante que eu fiz uma maratona de textos sobre Salomão, Ezequias, e a coisa que mais Salomão diz, orienta, tem alguns princípios no livro inteiro, e uma coisa que ele bate bastante é busque sabedoria. Quer dizer, não só a questão do conhecimento, mas a inteligência emocional, a sua capacidade de, tendo conhecimento das coisas, como você vai gerenciar essa situação de uma forma que você evite constrangimento, sofrimento, dor, perdas. E a gente tem observado, então assim, uma ficha que me cai é que é um momento de nós, claro que a gente não pode ter conhecimento sobre tudo. Não vai ter, ninguém nunca vai ser o expert em tudo. Você precisa ter perícia em algo. Mas num momento como esse me cai essa ficha de que se eu desejo realmente ser bem-sucedido e ser protagonista da minha história, eu preciso ter em minhas mãos o conhecimento necessário para ser o protagonista disso. Senão eu vou ficar refém daquele que tem esse conhecimento. Mas, meu amigo, mais uma vez eu quero que você se apresente aí. Já vou perguntando para você qual a ficha, assim, que você, ou fichas que você tem caído para você nessa experiência. E eu quero que você já fique à vontade, se apresentando, falando sobre isso, e já pode entrar aí nas bem-aventuranças e a gente vai batendo um papo. Fique à vontade. Prazer em ter você aqui. Você sabe que eu te admiro demais. Em primeiro lugar, obrigado, Léo, pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Você é uma figura, já tenho falado e torno a repetir. Você é um tipo de pessoa, de ser humano que apenas não fala, né, mas também tem atitudes. Nós temos provado isso, acompanhado. E isso só acrescenta a minha admiração pela sua pessoa. Que o Senhor continue lhe usando, lhe abençoando nessa tua grande jornada, né, dessa tão grande responsabilidade que é o ministério. Amém. Que foi posto nas suas mãos. E eu desejo que o Senhor te abençoe enquanto obreiro, enquanto Amém. Esposo, enquanto filho, enquanto ser humano, e que a bênção de Deus, Amém. Aquela que enriquece, não acrescenta dores, seja constante na sua vida. Aos demais que estão aqui nos ouvindo, boa tarde, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Ezequias, sou cristão, analista de perfil comportamental, master coach, formado pela Febracis. E hoje nós temos bastante assunto para falar. Eu estava até olhando aqui agora no escritório, dando uma meditada aqui nas escrituras, e assim, na verdade são 8, né, 8 bem-aventuranças que nós temos que falar. E eu até me perguntei, Senhor, será que vai dar para falar disso tudo? Porque é muita coisa, é muito assunto.
Mas o que o Senhor nos der, nós queremos transmitir aqui hoje à tarde. Mas antes disso, sem demora, Léo, é um momento desafiador. É um momento desafiador. Eu, particularmente, várias fichas caíram, não foi uma nem duas, foram várias. E uma delas era o tempo com a minha família. Há quanto tempo não fazia que eu não havia nem tido uma conversa com minha mãe? Eu até gravei uns stories aí esses dias, falando que quando eu era criança, minha mãe costumava fazer culto doméstico em casa. E nós sempre fizemos culto doméstico, né? Que a gente medita na palavra, louva alguns e depois ora. E fazia anos que nós não orávamos junto, louvava. E esses dias foi fantástico, porque não tem o que fazer. O que tem que fazer é ler um livro, assistir algo que seja produtivo, que me traga realmente um benefício, né? Não um malefício. E dentro de todo esse tempo, do cenário do que está acontecendo, eu pude tirar esse tempo, eu louvei com minha mãe. Cara, foi fantástico, chorei muito, me emocionei muito, porque era um momento raro, e aquilo ali me trouxe lembranças boas da minha infância. Na sala de casa, nós louvando a Deus. Então, para mim, aquilo ali foi maravilhoso. Minha mãe também amou, eu acredito que ela não é muito de expressar, mas era visível que ela estava gostando daquele momento. E a gente pôde adorar o Senhor ali junto. E sabe, Léo, dentre tantas fichas que caíram, uma delas foi administração de tempo. E eu comecei a perceber, meu Deus, como eu estava vivendo no automático. Porque, gente, escutem, todos vocês que estão nos ouvindo aí, não é porque somos coaches que já encontramos a fórmula da vida para ser feliz. De maneira nenhuma. Nós estamos em um processo. E esse processo exige muito e diariamente. É um processo evolutivo. Né? Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, à igreja de Coríntios, sobre como se deve proceder a Santa Ceia, em dado momento ele falou assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olhando para nós, principalmente nesse cenário, eu fiz essa análise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou seja, Ezequias, examine-se a si mesmo e veja a condição que você se encontra nesse cenário. E eu percebi claramente o quanto que eu estava levando essa vida, o quê? No automático, focado nas coisas materiais, um tempo gigantesco para o comércio, para o mundo business, para os colaboradores, e o tempo com a família, que é peculiar, que é fundamental. Afinal de contas, a nossa missão começa no nosso lar, né? Não adianta ser herói no mundo, em casa está uma desgraceira. Então, esse tempo tem servido demais para me fazer uma autoavaliação da vida que eu tenho levado. E eu deixo isso para vocês também que estão nos assistindo. Olha para você, olha os seus filhos, né? Olha o teu esposo, quanto tempo tem que vocês tiveram uma conversa produtiva, uma conversa de crescimento com seu filho, com seus irmãos, né? E tudo isso conta. Não é porque agora aconteceu isso, agora eu vou falar, né? Ou melhor, agora eu vou fazer, agora eu vou lá, vou sentar, vou conversar, vou me reunir. Pelo contrário, né? Eu preciso ressignificar esse momento que está acontecendo, esse cenário que está acontecendo, e fazer com que ele produza coisas boas, né? Fazer com que eu saia disso daí muito mais forte, né? É conhecido como resiliência, não é assim, Léo? E é a palavra que o Eliseu Rodrigues sempre fala, pastor Eliseu Rodrigues, que aquilo que não me mata me fortalece. Então, eu acredito mais do que nunca que eu vou estar saindo dessa muito mais fortalecido, sem dúvida, e com uma administração de tempo diferenciada. Eu falo de organização do dia. Tal hora eu vou fazer isso, tal hora isso, tal hora isso, tal hora isso. Programar o dia, programar a semana para que possa ter resultados, né, extraordinários. E como você falou, isso só é possível quando você reconhece. E para você reconhecer, você precisa ter autorresponsabilidade. É entender que você é o autor da sua própria história, sendo assim você é o único que pode mudá-la. Então, a decisão está nas suas mãos. Lembrando que toda a nossa colheita, ela é fruto das nossas escolhas. Concorda? É fruto das nossas escolhas. Então, que a escolha que vocês possam fazer agora, nesse momento tão desafiador, seja justamente avaliar a vida que você tem levado,
como você tem se comportado diante das circunstâncias e ressignificar. Essa é a palavra. Mas posso ir lá para Mateus 5, Léo? Pode sim, meu amigo. Posso Quando ler? você dizer que é só fantástico aqui, você sabe que todas as lives que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo as minhas anotações e aprendizados com vocês. E você tem muito a ensinar. Já vi aqui a Rejane, a minha amiga Rejane, eu tive com ela no programa Conexão Cristã e eu já vi ela comentando aqui, quero levar o Ezequias no meu programa. Então, Rejane, pode levar aqui, Ah, além de conteúdo, o Ezequias é uma pessoa que ele vive. E quando você tem discernimento, a pessoa passa a viver realmente essa conexão com o céu, Ezequias, com Deus, ela percebe esse discernimento, ela tem esse discernimento de que realmente o quanto a pessoa tem de essência naquilo que ela fala. E você é uma pessoa desse jeito. Eu anotei aqui algumas coisas só para introduzir aí a sua mensagem que a gente vai entrar em Mateus, mas viver de verdade em família, que é uma coisa que eu acho que tem sido para todos, independente da pessoa ser religiosa ou não, por mais religiosa que seja. Pode ser até ter um título eclesiástico, mas é um momento disso. Gestão de tempo, eu tenho visto todo mundo batendo na mesma tecla, organizar uma rotina. uma Né? rotina. Organizar uma rotina é fundamental. O fato de viver no automático, que realmente essa vida que a gente vem levando, por mais que seja benéfica no sentido de que estamos lutando para beneficiar não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas, viver no automático a gente deixa de perceber o que é essencial. E você falou um negócio muito interessante, a gente passa a vida vivendo para fora e esquece de viver para dentro. E o Andinho colocou aqui Farias assim, ó, não adianta ser herói lá fora e em casa não ser nada. Isso me faz lembrar da história do... Você tá me ligando aqui, Rafa, vê o que ela quer. Fala com ela aqui. A minha filha me ligando aqui. E o general Naaman, que vivia para fora uma vida de general, mas dentro era um homem leproso. E me faz lembrar também daquele livro, inclusive com a dica de livro que eu dei essa semana, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. É aquela pessoa que Sim. está tão envolvida, focada em tantas lutas, mas dentro de casa a armadura está ferindo as pessoas que ele mais ama. Então, show de bola aqui. Outra coisa aqui também que você falou aqui que eu achei interessante sobre a questão de você aprender, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante esses dias, é você aprender a ressignificar as coisas. Não é que você não vá sentir dor, fingir que não existe. Não é a negação da dor. Mas é você, ou você, eu sempre tenho dito assim, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Então, pelo menos de tudo isso, a gente saber tirar um aprendizado. Mas vai lá, meu amigo, fala aí. Fica à Vamos vontade que eu lá. já estou com a minha Bíblia na mão aberta aqui, Mateus. Coisa boa, vamos lá. O Andinho colocou aí, não adianta ser um herói lá fora e em casa não ser nada. É isso, é basicamente isso. É muita gente ser salvador da pátria na rua, né? E em casa é patético, é patético. Inclusive ele fixou aí, onde nós não vamos falar diretamente sobre isso, se o Léo até puder colocar aí no fixado aí, Léo, como a palavra de hoje Já é vou colocar. eu agradeço o que o Andinho colocou, Andinho. Parabéns, show. O Andinho colabora conosco lá na empresa. E que bom que você está aprendendo, cara. Show de bola. Apesar de não ser a mensagem oficial hoje, mas é introdutória. E você já entrou aprendendo? Parabéns, show de bola. Os demais que estão entrando aí, Daniel, Rejane, minha tia Elizabeth, Rebeca, enfim, a todos que estão aí entrando, sejam todos bem-vindos. Acredito que o Senhor tem uma palavra especial para você nesta tarde e há de falar profundamente ao seu coração. Uma coisa é certa, viu, gente? Escutem. Isaías falando, ele disse assim: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então, eu sou simplesmente um homem. Eu sou simplesmente um homem. A Bíblia vai dizer que a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Rebeca está pedindo para me falar mais alto. Deixa eu aproximar aqui. Ué. Tu tá ouvindo a música de fundo aqui, Ezequias? Ó, Não, estou ouvindo não. agora já passou, eu acho que era um carro de som. Ah, tá. Não, estou ouvindo não. Mas, Rebeca, melhorou agora, Rebeca, minha voz? Enfim, vamos lá. Eu tô ouvindo bem. Então, a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, veja, não é a minha missão convencer vocês, mas eu quis apenas me dispor como servo, né, como um canal, para que o Senhor use minha vida, para que a mensagem possa chegar até a sua vida, até a sua pessoa. Até porque é bíblico, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E eu me dispus a isso nessa tarde, meu dia, eu e meu amigo Léo, e eu espero que a mensagem do Espírito Santo fale fortemente ao seu coração nessa tarde. Mas então,
Gente, o que nós queremos falar aqui é sobre Mateus capítulo 5. Quem tiver Bíblia aí pode acompanhar, e quem não tiver, vai ouvir do mesmo jeito. O assunto é longo, tá? O assunto é longo, mas eu acredito que não vai dar tempo a gente falar sobre tudo, porque cada vez que a gente passeia por esses versículos, nós temos, às vezes, até mesmo uma nova visão. Você leu ontem, você teve uma visão a respeito, e na hora da conversa, o Espírito Santo lhe inspira e a mensagem vem. Isso é muito especial, e isso é promessa do próprio Jesus, né? Que Ele é quem capacita, nós só precisamos nos dispor para isso. Bem, pois bem, capítulo 5 de Mateus está escrito assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Gente, eu quero focar de antemão, aqui, claramente, Léo, se você me permite, no versículo 6, 7 e 8. Eu quero focar claramente nestes 3 versículos. Como a mensagem hoje é das Escrituras, é da palavra, né? Nós queremos expor da melhor maneira possível. Os versículos iniciais, não que ele não tenha um valor, eles são primordiais. Mas esse versículo 6, 7 e 8 falou profundamente ao meu coração. Primeiro, nós precisamos saber o que é bem-aventurança. Bem-aventurança, segundo a palavra, é quando o ser humano, o indivíduo, ele pode ou consegue desfrutar de uma vida plena, divina, tanto aqui na terra, como pós essa vida, tá? No lar celestial. E aqui o que nós vamos ter são o quê? As bem-aventuranças. Felizes, abençoados, prósperos, fantásticos, extraordinários. Quem segue esses preceitos que o próprio Jesus está ensinando aqui. E quando ele para dar esses ensinamentos, é importante fazer uma avaliação aqui antes disso, que o Senhor ele está mais preocupado com os motivos que te levam a crer no que aqui está escrito do que o teu próprio comportamento. Por quê? Porque muitas das vezes o comportamento de alguns, eles são maquiavélicos. E, modéstia à parte, todos nós estamos sujeitos. Às vezes, em determinada situação, não queremos se comportar como tal. E, às vezes, maquiamos o nosso comportamento e passamos para aquela pessoa ou para o outro uma imagem que ele acha que eu sou misericordioso, mas lá no fundo eu não tenho nada de misericórdia. Então é importante avaliar aqui que a preocupação do Senhor é os motivos que me levam a ser misericordioso, quais são os motivos que me levam a ter fome e sede de justiça, os motivos que me levam a ser, vamos lá, limpo de coração, os motivos que me levam a ser pacificador, os motivos que me levam a ser pobre de espírito. Tem uma frase que eu acho fantástica, diz assim que há muitas pessoas que têm medo de, não querem ir para o céu com medo de ir para o inferno. E, na verdade, deveria ser o oposto. O desejo de morar com o Senhor nas mansões celestiais, na glória, é justamente pela pessoa que Ele é e não pelo medo. Né? E quando nós olhamos para isso, o que é que nós percebemos? Qual é o meu motivador principal para com que eu siga todos os preceitos que está aqui em Mateus capítulo 5? Então é importante observar o que é que me motiva, a seguir esses preceitos, tá? Então, o primeiro passo é entender quais são os atributos de Deus, entender qual é a pessoa de Deus. E quanto mais escravo eu sou das Escrituras, quanto mais escravo eu sou da palavra, quanto mais cativo eu sou da palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, vai acontecer o que está lá em Romanos capítulo 12. Eu vou conseguir descobrir qual é a perfeita vontade de Deus. Eu vou conseguir experimentar qual é a perfeita vontade de Deus. Porque está escrito lá, Romanos 12, versículo número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 ele complementa dizendo: E não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que possais experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus nas vossas vidas. Então, para mim entender qual é a perfeita vontade de Deus na minha vida, eu preciso entender o que esta palavra expressa para mim. O que é que ela está falando para mim. E aí eu preciso me entregar, né, em corpo, alma e espírito. Isso daí é base, tá? Isso daí é base para qualquer cristão. Então é importante... Aí, Brunão, seja bem-vindo, Brunão. Maravilha. E é importante saber quais são os motivos que me levam, para que eu siga esses preceitos. Tá? Eu falo isso porque pode surgir aí, já estou me adiantando, alguma pergunta, tá? E como é que eu faço para me ser misericordioso, amigo? É um processo de busca constante, espiritual, mediante a palavra. É o que o apóstolo Paulo nos aconselha. Tá? É o que ele nos aconselha. É um processo de busca, de misericórdia, enfim. Lembrando que, quando nós falamos do mundo espiritual, a Bíblia vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra sangue. Não é, Léo? Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, se não me engano. A nossa luta é contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Então, há sim um mundo espiritual e muito complexo que luta para que nós não possamos nos encaixar de acordo com o que isso aqui pede. Tá? E isso é muito claro. Nós vamos ver isso aí lá em Mateus capítulo 4, quando o próprio Jesus, né, ele foi tentado pelo adversário, e nós vemos ali um processo dessa luta, né, espiritual de combater o adversário. Então é importante vocês terem entendimento e clareza dessa parte introdutória, tá, do que é isso aqui. E aí, Léo, olha só, eu entendi qual é a vontade de Deus, tá? Porque aí eu me entrego a Ele em corpo, alma e espírito, como o apóstolo Paulo falou em Romanos 12. Eu entendo qual é o propósito de Deus na minha vida enquanto ser humano. E aí eu preciso desenvolver algo que o Senhor pede muito através das Escrituras, que é o caráter. E as bem-aventuranças, ela está ligada diretamente ao caráter, ao homem interior, e não aos meus comportamentos. Como eu te falei, os nossos comportamentos podem ser maquiáveis. Eu posso tentar traduzir para alguém uma imagem que eu não seja, tá? É só o cenário, é só uma peça. Estou levando a vida de ator. E quando nós olhamos para as Escrituras, é muito mais profundo, porque se trata disso aqui, ó. Se trata disso aqui, ó. É dentro. É dentro. E aí, a transformação, ela só é real quando existe aqui dentro, porque foi transformado aqui dentro, aflora, tá? A gente só consegue oferecer o que de fato nós temos aqui de melhor, e é isso que o próprio Jesus traça aqui no Sermão da Montanha, falando com os seus discípulos e com a multidão que o seguia nesse aspecto, tá? O que é que ele exigia? E isso é muito mais profundo do que simples palavras, do que simples conselho. Porque é fácil eu chegar aqui para vocês e dizer assim, fulano, ó, a Thalia entrou aí, Thalia, minha filha, faça assim, assim. Bruno, faça assim, assim. Rebeca, faça isso e isso. Mas quando eu direciono algo que é palpável, que eu consiga fazer, que está nas minhas mãos, que está ao meu alcance, é fácil, é fácil. Quando se trata de um mundo espiritual, falando de coração, de alma, tá? De mente, que na Bíblia coração está envolvido diretamente à mente, ele é um processo desafiador e que a busca pelo desenvolvimento desse processo de caráter só se dá através do conhecimento das Escrituras. Conhecimento da palavra, muita oração, porque aí você vai tendo clareza de quem é o teu mentor, que é o Senhor Jesus. E aí quando você entende os atributos de Deus, quando você consegue entender a pessoa de Deus, e quando eu falo essa coisa de entender, não é entender ele de cima a baixo, é entender ele através das Escrituras, tá? Porque ninguém nunca viu Deus. Mas a Bíblia vai dizer também que Cristo é aquele que habita em nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, uma vez que eu me entrego para o Senhor e eu me exponho a esta palavra, a entender o que está escrito aqui, e eu passo a mastigá-la e a vivenciá-la, eu consigo entender melhor qual é o propósito de Deus para a humanidade como um todo. E aí fica mais claro o entendimento de Mateus capítulo 5. Porque alguém vai olhar aqui, ó, e vai dizer assim, tá, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Tá, e como é que eu faço para me ser pobre de espírito? Você precisa conhecer os atributos de Deus, amigo. Ele é o primeiro passo. Mas vamos lá, sem delongas. Eu acho que a introdução demorou demais.
Eu quero falar para vocês aqui sobre o tópico fome e sede de justiça, sobre os misericordiosos e sobre os puros de coração. Pode ser assim, Léo? Pode ser? Pode ficar à vontade, meu filho. Pode ficar à Eu sei, vontade. eu sei que tem muito tópico aqui, ao todo são 8, né? As bem-aventuranças, os pobres de espíritos que choram, os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. Eu sei que são 8, mas eu acredito que nós não vamos ter tempo para falar sobre tudo isso. E a minha base que eu quero usar para vocês aqui de Mateus 5 é o que está escrito em Salmos, capítulo 89, versículo 14. Lá está escrito assim, ó: justiça e juízo são a base do teu trono. Ouçam, justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Salmos, capítulo 89, versículo 14. Creio que o salmista aqui estava muito inspirado para escrever isso. E é justamente esse versículo, ele forma os 3 tópicos que eu quero falar com vocês hoje aqui. Justiça, olha lá. Justiça, misericórdia e verdade, que é sobre os puros de coração. Veja, versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Gente, naquele momento que o Senhor estava explanando a palavra e uma grande multidão o seguia, vale a pena salientar que ali era justamente naquela área que o Senhor Jesus estava, se nós formos olhar a base de história, era um solo muito árido, não é? Muito quente também, e a fome era algo que assolava muito na época. E quando o Senhor traz essa palavra aqui na montanha, fazendo essa explanação para os discípulos, vale a pena salientar que durante aquele processo de fome, de sede, que muitas pessoas viviam na época, Jesus aqui, ele tenta ser o mais didático possível para aquela multidão. A que ponto? A que ponto que eles viessem entender que a mesma importância que eles davam para a sede e para a fome, que até os estudos é comprovado, né, que a depender da intensidade da fome, ela se transforma em dor. Não sei se alguém sabe disso aí. E Jesus é tão didático aqui, nesse contexto, que ele traz os seus preceitos, traz aquilo que ele exige do ser humano, trazendo como uma dor que eles viviam também. Então, o que o Senhor estava querendo dizer assim? Olha, a mesma importância que vocês dão para a fome, a mesma importância que vocês dão para a sede, aquela coisa que está aqui dentro, ó, até mesmo transformando-se em dor. Vocês precisam dar essa mesma importância para a minha justiça. Para a minha justiça. E se nós formos olhar, a justiça de Deus, ela é revestida de misericórdia. Há pessoas que confundem, né? Deus é aquele carrasco que vai lhe matar, que vai lhe fulminar, que vai lhe derrotar. É um fato. Apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, me esqueço o versículo agora, ele vai falar muito sobre a colheita, sobre a lei da semeadura. Não é assim? Que Deus não se deixa se escarnecer. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Isso é bíblico. Só que a justiça de Deus, ela é recheada de misericórdia. Se nós fôssemos olhar o exemplo, por exemplo, de Abel, não é? Quando matou Caim, o Senhor puniu Abel, justamente. O Senhor puniu pela morte, é claro, mas também o Senhor colocou um sinal na testa dele. O Senhor colocou um sinal. E eu entendo isso como misericórdia, tá? Ainda que ele cometido aquele pecado, eu entendo isso como misericórdia. Então é importante nós entendermos aqui que nele, em quem a justiça de Deus, ela é manifesta em Cristo, tá? Ela é manifesta em Cristo. Então, o que Jesus estava querendo falar para a multidão ali? Olha, a mesma importância que vocês dão para a fome que vocês sentem, para a sede que vocês sentem, vocês precisam ter essa mesma sede pela minha justiça. Vocês precisam almejar essa justiça. E aí, ó, vamos elencar agora. Gente, se não está ficando claro, vão falando aí, tá? Eu estou tentando ser o mais didático possível. Estou tentando usar uma linguagem mais popular possível. Vamos lá. E alguém um dia perguntou para Jesus: mestre, o que eu farei para herdar a salvação? E o primeiro conselho dele foi o quê? Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento.
E o segundo semelhante a esse é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, para mim entender qual é a justiça de Deus, eu preciso amar ao Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo aquilo que eu tenho, tá? Eu preciso servir a Deus com tudo aquilo que eu tenho aqui. Ezequias, mas eu percebo que há uma fragilidade gigante em mim. Eu percebo que eu sou um ser humano muito falho, cheio de fraqueza, cheio... Mas é óbvio, amigo, isso é bíblico. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que o Jesus veio justamente para atender a sua necessidade. E é bíblico quando ele diz: olha, quem precisa de médico não é quem está bom, é quem está doente. E de fato eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se você, olhando para você, você não se considera essa pessoa justa, a ponto de querer fazer tudo conforme deve ter sido, tá? E aí vai algo mais profundo, né, Léo? Que se a gente fosse partir para o mundo do coach, a gente sabe que provavelmente isso possa ser desenvolvido pela figura materna ou paterna lá atrás, de quem te criou, como que você foi criado nesse lar, nessa família, o que você viu, né, sentiu e ouviu, e isso pode ser transformado em crença, mas não é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Mas aonde eu quero chegar? Que a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé, tá? E o que é uma pessoa justa? Uma pessoa justa é aquela que é santificada todos os dias pelo poder desta palavra. E aí, para mim ser santificado pelo poder desta palavra, eu preciso entender quais são as vontades de Deus, os atributos de Deus, o que o Senhor requer de mim enquanto filho, tá? Porque há quem diga que eu posso servir a Deus de qualquer maneira, não é? Como é de qualquer maneira? Eu posso servir aos meus desejos, às minhas paixões, que muitas das vezes são carnais, e posso servir a Deus. E aí o próprio apóstolo, ele fala que nós temos que fazer uma escolha, né, de que lado nós devemos estar. O próprio Jesus fala sobre isso, se há Deus ou se há mamon, não é assim? Então, eu preciso entender, uma vez que eu creio na pessoa de Cristo, e eu entendo os atributos de Deus, e eu agora começo a servir a Deus, eu entendo qual é a vontade de Deus, eu olho aqui para os preceitos, para o que ele está dizendo, se torna mais fácil. Porque eu vou ler aqui, ó, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ah, entendi. Então quer dizer que quando eu buscar essa justiça, quando eu almejar do fundo do meu coração por essa justiça, eu serei farto? Sim, é a promessa que o Senhor deixou. E isso é tão poderoso, e agora eu quero partir para algo muito mais profundo, é que Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo vai dizer que porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nele se descobre a justiça de Deus. Quem é nele se descobre a justiça de Deus? Na pessoa de Cristo. Veja, nós não éramos dignos, tá? Nós não éramos dignos. Não tínhamos o privilégio da salvação. Concorda, Léo? Isso é bíblico, tá? Nós somos gentios, a salvação foi dada pelos judeus, tá? A princípio, quando vivíamos outrora pela lei, pelo tempo da lei, tá? Não tínhamos esse privilégio, né, de conhecer a pessoa de Cristo, ou nós não tínhamos esse privilégio que hoje nós temos de podermos conversar aqui, ó, e falar da grandeza de Deus, do poder de Deus. Nós não tínhamos o privilégio de dobrar os joelhos, falar com Cristo, orar, passar a nossa dor, passar a nossa aflição. Nós não tínhamos. E aí, por conta do pecado, lá no tempo da lei, por conta do pecado, o Senhor agora envia o Cordeiro puro e imaculado, chamado Jesus Cristo, para que pudesse morrer por mim e por você. E aí a dívida que nós tínhamos, que era muito grande pelas nossas fragilidades e pecados, ela agora passa a ser paga. E Paulo vai dizer, a cédula da injustiça, ela agora foi riscada. Ou seja, todos aqueles que começam a servir a Deus agora começam a viver em novidade de vida, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a justiça, ela foi manifestada para nós que não tínhamos o privilégio dessa tão grande salvação através da pessoa de Cristo, tá? Ezequias, por que você está fazendo questão de dizer isso? Porque eu estou trazendo para você exemplos claros. Porque é que o Senhor exige daqueles que tenham sede de justiça? Porque Ele mesmo fez-se justiça para salvar a todos os pecadores. E isso é mais do que tremendo. Por que mais do que tremendo? Porque eu estou trazendo para vocês agora
algo didático. E olha, eu quero deixar algo para vocês aqui. É importante salientar que toda vez que vocês virem algo na palavra que o Senhor pede, exige, enfim, que está escrito, sempre vai haver claros exemplos da pessoa de Cristo, como ele se comportou em cima de cada item. Em cima de cada item. Sobre o que Paulo escreveu, sobre o que Pedro escreveu, sobre o que Tiago escreveu, sempre vai ter exemplos, claro. Eu estou trazendo para você que há uma exigência aqui para que nós venhamos ter sede, fome de justiça, porque ele se fez justiça por nós. Entende, Léo? Tá claro isso daí? Tá claro isso daí? Por que, Ezequiel? Show! Porque a justiça é um atributo de Deus. O ser justo, né? O ser honesto, o ser íntegro, o ser puro, isso é um atributo de Deus. E a Bíblia pede que aqueles que sejam discípulos, eles sejam discípulos de verdade. E não vivam uma fantasia. Quem era que vivia uma fantasia? Os hipócritas e fariseus. Que pelo dia as pessoas se curvavam, não é assim? Em ato de reverência, mas o coração podre. É tanto que o Senhor Jesus chegou para eles assim, hipócritas e fariseus, sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Por fora está tudo bonito, mas por dentro não passa de quê? De podridão. Vocês falam de uma coisa que vocês não vivem. É tanto que vocês exigem do povo algo que nem vocês mesmos conseguem viver. Tá dando para entender? Então, o que eu estou querendo trazer aqui? Amigo, eu estou lhe apresentando aqui uma pessoa, né? Eu nem sei se posso falar isso. Um ser, vamos falar. Eu estou lhe apresentando aqui um ser chamado Jesus Cristo, que tudo aquilo que é transmitido através das Escrituras foram passos vividos pela própria pessoa de Cristo. Eu não estou lhe trazendo algo aqui sem dados bíblicos, de maneira nenhuma. Eu não estou lhe trazendo aqui algo baseado nos hipócritas e fariseus da época, que só falavam de coisas que não viviam. Eu estou lhe trazendo aqui uma exigência, eu estou lhe trazendo aqui um preceito que o próprio Cristo manifestou enquanto homem. Porque ele mesmo falou, é necessário que eu cumpra toda a justiça. Tá? Porque já existiam profecias antigas de como seria o proceder. Se nós formos olhar para Isaías, a Bíblia vai dizer, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, era o mais indigno entre os homens. Né? E como homens de dores, era um homem que aparentemente desprezado, não é assim? Aparente não, era desprezado. E nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Olha para aí. Isso está escrito, ó, há quantos anos? E nós vemos hoje o cumprimento. Então, amigo, nós somos o resultado da cruz do Calvário. Eu queria que você louvasse a Deus por essa palavra aí onde você está, porque nós somos o resultado da morte de Cristo. Porque através da justiça de Deus, o seu sangue nos alcançou. E o nome disso chama-se privilégio. Se eu fosse você, eu dava glória. Porque eu tenho vários motivos Glória! para glorificar ao meu Deus. Eu tenho vários motivos para bendizer o meu Deus pela justiça. Por os meus pecados, as minhas falhas, as minhas imperfeições, elas serem lá, na cruz do Calvário, riscada e apagada. E agora você passa a viver em novidade de vida. Por quê? Porque o preço foi pago. Escute, amigo, não foi ouro, não foi prata, tá? Não foi coisas materiais, não. Foi o sangue puro do Cordeiro. E essa fonte aberta na cruz do Calvário, hoje nos dá o direito de dizer, Abba Pai. De clamar, Abba Pai. Porque agora já não vos chamareis de servos, amém? Agora já vos chamareis de amigos, tá? Porque amigos é todos aqueles que fazem a vontade do seu Pai, não é isso? Então, é esse o convite do Espírito aqui. Amigo, você quer ser chamado amigo de Deus? Olha aqui a palavra. Você quer ser chamado amigo de Deus? Olha aqui a palavra. João escrevendo disse assim, aquele que não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E essa palavra aqui, é importante haver uma avaliação, que agora não é porque eu estou no mundo, que agora eu vou sair daqui e vou me matar. Não, não é isso.
É quando eu amo mais as coisas materiais do que é o meu Deus. E o convite do Espírito para você justamente hoje é isso, tá? Como que tem sido a pessoa de Cristo na tua vida? Ela tem sido prioridade ou tem sido último plano? Como tem sido? Você tem almejado esse atributo de Deus, que é a justiça dele? Olha para você. Olha a vida que você tem levado. Você tem sido justo com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos, com os seus amigos, com os teus vizinhos? Qual é o teu nível de integridade, amigo? Olha para você. Lembra daquela vez que você falhou, que você errou, que você fez o que não era correto? Não precisa se desesperar. Lamenta, sofre o luto, mas agora tem um escape, amigo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendo um advogado fiel chamado Jesus Cristo. Então hoje, você que fazendo uma avaliação agora da sua vida, você se vê uma pessoa injusta, você não se vê uma pessoa justa, mediante alguns comportamentos seu ao longo desse tempo, e está caindo ficha para você aí, você tem essa liberdade, exatamente agora, nesse momento, de falar com Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Veja que a justiça de Deus, ela é recheada de misericórdia. Então, por mais que você tenha falhado, por mais que você tenha errado, aqui está uma exigência do que o Espírito requer de mim e de você. E se você tem sede por essa justiça, a promessa de Deus é que você vai ser farto. Mas lembre, para que essa promessa de ser farto, ela ocorra na minha vida, eu preciso primeiro manifestar arrependimento. Porque o perdão de Deus só vem através da manifestação de arrependimento. Amém? Vamos dar procedimento aqui. E o assunto tá bom, viu? O assunto tá bom. Pois é, que só porque eu estou fazendo aqui algumas anotações, eu acho bastante interessante o que você falou sobre os princípios das bem-aventuranças serem, e todos eles apontam para a pessoa de Jesus. E interessante que sobre ser abençoado, a palavra, as bem-aventuranças no grego, a palavra é makarios, né? Que é você ter essa plenitude de bênção, de fartura, de abundância no céu e na terra. E interessante que às vezes as pessoas pedem assim: mas eu quero, meu Deus, me abençoe nisso. E como se de qualquer maneira eu poderia estar nesse estado. Quando na verdade o que a gente vê nesses princípios aqui é que ser bem-aventurado ou estar abençoado é se colocar numa posição. Então, ou seja, eu estou aqui no meu escritório, eu estou com calor. Eu queria passar esse calor. Eu estou suando aqui, mas aqui tem um chuveiro no banheiro. Então, o chuveiro estiver ligado lá e eu estiver aqui, estou morrendo de calor. Mas o que me faz passar esse calor? Eu tenho que me posicionar onde está o chuveiro. Sim. Então, em relação, por exemplo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que eles serão fartos. Então, eu só sou abençoado se a minha fome for essa daí. Isso. E é interessante que é a justiça que se liga, direciona a Cristo. Porque eu me lembro uma vez que uma pessoa me procurou no escritório e assim, por ela condenaria a outra pessoa, e aí me passou um monte de críticas a respeito da pessoa, tal, era um outro adolescente, e falou: e aí, o que vai? Eu disse: o que você faria? Eu tiraria, eu faria assim, faria assado. Eu disse: deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente seguir. Eu perguntei: se fosse o seu filho nessa situação, se fosse o seu filho é um cara maduro, ele disse: não, pastor, é cabecinha fraca. Eu disse: pois é. Se fosse o seu filho nessa situação, o que você me diria? Ele baixou a cabeça e disse: pois é, pastor, não tinha pensado dessa maneira. Então, não é que nós devemos ser relapsos ou omissos em relação a tudo que está acontecendo. Mas a justiça de Cristo, como você falou, ela é recheada de misericórdia. E a misericórdia de Deus também é recheada de justiça. Então, é quando nós vemos de verdade o porquê, como você começou. É daqui e daqui. Porque é muito fácil, por exemplo, eu vejo, Ezequias, o pessoal falando sobre... Se precisa, a gente faz 10 lives. Mas eu vejo as pessoas, eu tenho comentado aqui, que eu vejo as pessoas divulgando muita solidariedade, é o que está acontecendo em Santa de Ipanema. Postando as fotos, gente, que tragédia, gente, vamos ajudar. Mas esse vamos ajudar os outros ajudem, eu só vou divulgar. E aí parece que ela se sente aliviada em postar, porque como você falou, o parecer ser, ela parece que se sente aliviada em postar, porque parece que é como se ela estivesse ajudando, mas na verdade eu vi que muitas pessoas que, quando eu divulguei: gente, pessoal, eu vou juntar aqui alimentos, vou levar roupas, tal, quem pode ajudar? Muitas das pessoas que eu vi sendo solidárias no sentido de divulgar,
não tiveram ação nenhuma, né? Então eu vejo muitas pessoas, não sei o quê, às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas, os idosos, temos que cuidar dos idosos, nessa crise. O cara não liga nem para a avó para saber como é que tá, mas está apostando que tem que cuidar dos idosos. Não foi nem saber se está precisando de um alimento, mas tem que cuidar dos idosos, E porque outra tem coisa, que Léo, parecer. foi isso que o próprio Jesus, usando uma palavra mais simples, reclamou, né, dos hipócritas e fariseus. Porque era as vidas que eles levavam. Eles falavam de coisas que eles não viviam. Pode parecer duro o que vocês estão ouvindo essa tarde, mas é verdade, gente. E Paulo Vieira vai dizer que um dos processos de mudança que acontece no ser humano é justamente o constrangimento. Então, eu espero que realmente doa mesmo aí em você, tá? Para que você possa trazer mudanças para você. Veja, a justiça, misericórdia, tá já encerrando a live aqui, a gente só está na justiça ainda, mas vamos lá. A justiça, às vezes nós pensamos que é algo que vem só para nos beneficiar. Foi o exemplo que você trouxe aí do irmão aí, tá? Só para beneficiar, porque sou eu que estou perdendo. Como sou eu que estou perdendo, eu exijo justiça. Só que se nós formos olhar para essa justiça aqui, à luz das Escrituras, amigo, e o que o Senhor requer das nossas vidas, escute essa. Quando ele foi morrer na cruz, por mim e por você, ele não perguntou o que você tinha feito. E ele selecionou um grupo. Não, eu vou morrer por esse grupo aqui, porque são um grupo dos bonzinhos. Não, amigo. Independente, ó, escute. O assassino, o matador, o estuprador, o cruel, o perverso, todos, foi por todos. Deixa eu ajeitar aqui que o negócio caiu, que a unção tá grande. Todos, foi por todos. E aí, que fichas caem dentro desse aspecto? Porque se eu tenho um pai que ele não mediu o nível das minhas fragilidades e fraquezas, por que agora eu fico medindo a do meu irmão? Você lembra lá daquela parábola lá do servo incompassivo? Que ele devia um dinheiro, acho que está em Mateus 18, se não me engano, que ele devia um dinheiro, não é? Tinha um valor em aberto, e veio os credores, o seu credor, e exigiu que ele pagasse aquele determinado valor. E ele falou, eu não tenho condição. E mostrou a família, apresentou ali um todo, né? E ele perdoou a dívida. E aquele homem se retira ali, do lado daquele credor, e ele encontra-se, não sei se você já leu isso, Léo, ele encontra-se com outro camarada que devia a ele. Eu não sei se é Mateus 18, me fugiu da memória aqui. E devia menos. Que devia menos. E ele exigiu e disse, eu quero o meu dinheiro. E ele exigiu do camarada, sendo que ele já tinha recebido perdão lá atrás. Veja que incoerência. Então, veja, quando eu estou perdendo, eu quero justiça, porque sou eu que estou perdendo. Não, mas agora é alguém que me deve, e agora eu tô na pior. Ei, peraí, meu irmão, sou eu quem preciso, então eu vou lhe matar. Então, esse tipo de justiça não é a justiça do versículo 6 do capítulo 5, não. Porque quando o próprio Jesus ele veio, foi por todos, tá? Não dividiu classe. Por quê? Porque a misericórdia dele é tão grande, que alcançou a todos, independente das fragilidades. Léo, alguém está dizendo aqui, a Kézia falou, deixa o pastor falar, Ezequias. Deixa ele falar, Kézia, deixa ele falar, pode falar. Falando, diga aí, dois influentes falando, é impossível. Mas é isso. Não, mas o conteúdo está sendo fantástico, à vontade. Pode falar. Mas é isso. Então, o que o Senhor exige das nossas vidas, enquanto cristãos, enquanto servos, é justamente isso, tá? A maneira como o próprio Jesus viveu. Então, Paulo vai dizer algo que eu acho forte. Desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, o cara tem história para falar, certo? O camarada tem história para contar. Então, assim, ninguém me inquiete. Eu não quero que ninguém me acuse, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Oxalá eu tivesse o privilégio de dizer isso, né? Desde agora ninguém me aponte, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E o que é as marcas de Cristo? É justamente isso, os atributos de Deus. Isso é tão forte na vida de Paulo, que mais tarde ele vai dizer assim, sede meus imitadores, irmãos, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Então, Paulo entendeu a vontade de Deus e passou a viver a vontade de Deus. É um processo desafiador? Sim. E por que muitas vezes as pessoas
falam, né? Eu só quero ser o santarrão, esse cara quer ser santo demais. Na verdade, não existe esse complexo de santidade em pleno século XXI que nós vivemos. Mas esta palavra nos dá condição de todos os dias sermos santificados por ela, justamente pela misericórdia de Deus. E aí Jeremias vai falar sobre isso, né? Mais cedo, lá atrás. A misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E isso daí é uma palavra profética, tá? Porque se nós formos olhar para a época, a nível da época, nós vimos que muita gente morria, tá? Tá lá. Se não cumprisse o que está na lei, era morto, tá? Apedrejado, era uma crueldade. E essa palavra é profética. E se eu fosse você, eu tomava posse, porque eu já tomei posse dela, meu amigo, não é de hoje. As misericórdias do Senhor são aquilo nós não sermos consumidos, e ele ainda complementa, porque elas não têm fim, tem mais, elas se renovam a cada manhã. Isso não é especial, Léo? O que você acha? Ô Ezequias, eu acho extraordinário justamente isso aqui. Você falou agora no final sobre ela se renovar a cada manhã. Isso é extraordinário porque é o seguinte, não fica eu fui num lugar e eu fui lavar as mãos e a pessoa disse assim, olha, por favor, lave as mãos no balde, não lave na torneira. Porque nós tínhamos eu fui mexer na caixa d'água, e na caixa d'água tinha um rato morto. Eu tirei o rato, mas eu não troquei a água. E aí eu fiquei, mas ele tirou o rato morto. Mas aí o que acontece? O rato saiu, mas a água ficou contaminada. Então, mesmo sem o rato, a água estava suja, precisava lavar, trocar para substituir. E justamente isso, elas se renovam a cada manhã, é como uma fonte. A água que passa do rio, ela nunca vai ser a mesma água. Então, a grande questão é que aí é onde muitas pessoas, Ezequias, têm dificuldade de ver essa misericórdia de Deus. Porque ela não é como a nossa. Né? Uma pessoa faz um negócio contra você, diz, eu perdoei, mas não esqueci. Eu perdoei, mas ainda dói. Eu perdoei, mas ainda está mexendo em mim. E já a misericórdia de Deus, não existe mais água, então não tem mais aquilo que foi resolvido, foi perdoado, foi colocado, foi transformado. Aquilo que foi transformado não tem mais possibilidade de existir ali. Então, às vezes, a questão não está nem no céu, na questão de ter recebido a misericórdia ou o perdão de Deus, mas na pessoa aceitar essa misericórdia e deixar passar a culpa. Porque Ezequias deixou lhe dizer, já o Instagram vai dizer que nós voltamos aí mais ou menos uns 5 minutos, vou deixar para você fazer suas considerações finais e a gente tirar um selfie. Mas sabe a questão, Ezequias? O grande problema não está na misericórdia de Deus, está nas pessoas se sentirem perdoadas, tirar a culpa. E uma das coisas que mais tem adoecido as pessoas, se não a que mais tem adoecido as pessoas emocionalmente e, consequentemente, espiritualmente, porque nós somos, está tudo conectado, corpo, alma e espírito, é a culpa. Grande parte das pessoas, claro que eu não atendo todas as pessoas do mundo, sabe, Ezequias? Mas grande parte, a maioria, posso dizer, das pessoas que eu atendo, por exemplo, com depressão, tem culpa no meio. Sentimento de culpa. Não que seja uma culpa verídica, que seja verdadeira, pode ser uma culpa aqui, mas existe culpa. Então, o que acontece é justamente isso. As pessoas não entendem que quando nós mergulhamos nessa misericórdia de Deus e ela foi renovada, passou. A questão eu preciso agora resolver é aqui e aqui, porque lá já está resolvido. Não é mais ou menos por aí? E já aproveito para dar suas considerações finais. Mas antes, Ezequias, deixa eu pedir para o pessoal, gente, vamos tirar uma selfie, dá um sorriso, Ezequias, bonito. Dê seu sorriso bonito, vou pedir para o pessoal tirar uma selfie, me marca o Ezequias que a gente vai compartilhar. Todo mundo tirando um print aí dessa tela aí. Pronto, todo mundo tirou aí. Quem não tirou, tira aí e deixa aí. Marca o Ezequias que a gente vai. Eu tirei. Mas vai lá, meu amigo, dê suas considerações finais aí. Deixa eu tirar um aqui. E eu já quero, enquanto você... Vai. Foi. Eu vou deixar você fazer suas considerações finais, mas eu quero já te agradecer. Parabéns, Ezequias. Ó, já faltam 30 segundos. Muito obrigado, gratidão. Você é um cara extraordinário. Dê suas considerações finais. Vamos marcar, porque a gente só falou só de uma bem-aventurança. Faltam muitas ainda. Mas Deus abençoe. Para a semana, veja o dia que você estiver livre aí que a gente faz. Tá bom, vamos dar continuidade. Viu? Foi forte. Deus gente, quem me segue não segue o Ezequias, segue ele. Quem segue ele não me segue,